Salmo 133. Aleluia. Oh, quão bom, oh, quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, é tão bom quando a gente chega numa repartição aonde tem a união. É bom o pai, a mãe, quando está no seu lar, talvez a mãe, com aquele sacrifício, com aquele amor, faz aquele jantar, chama os filhos, o esposo está sentado ali na cabeceira da mesa, de um lado, ela está do outro, e o pai passa a mão na palavra de Deus e vai agradecer primeiramente a Deus. É o que cada pai, é o que cada mãe deve fazer com os seus filhos. Se crescer, eles têm esse intuito de ensinar aos seus filhos o que eles aprenderam com os seus pais. Aleluia! É um lugar maravilhoso. Talvez não é aquele banquete que muitos filhos esperavam, mas pode ser um banquete simples, mas construído com amor, com gratidão ao Senhor. É isso que nós devemos aprender e passar para os nossos filhos, e os nossos filhos para os nossos netos, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o Senhor nessa noite. Aleluia. Pastor, irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Olha, vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Salmo 37. Salmo 37 é uma passagem muito conhecida de todos os irmãos. Está meditando essa semana e eu quero refletir com os irmãos sobre a alegria. Salmo 37, verso 4: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Essa é a versão revista e corrigida. Eu vou ler outra versão para você ter uma noção mais clara um pouquinho. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Isso é uma nova tradução da linguagem de hoje, mas que eu gosto mais é da Bíblia Viva, que diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Amém? Podemos assentar. Senhor nosso Deus e Pai, venha nos abençoar nessa noite, venha nos encher da Tua graça, do Teu maravilhoso Espírito Santo, e nós possamos compreender a Tua santa palavra em nome de Jesus. Irmão, não sei se você já leu lá no livro de Isaías, capítulo 58, verso 14. Lá o salmista, o profeta, diz assim: então o Senhor será a sua alegria, eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês saberão todas essas bênçãos que eu prometi a Jacó seu pai. Eu sou o Senhor que falei. Irmãos, prestem bem atenção. A palavra, vamos falar sobre, mais precisamente, o Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Irmãos, o que é a palavra? O que quer dizer deleitar? A palavra deleite quer dizer prazer. Assim. Quando você tem deleite, você tem prazer, você tem a
alegria. Você tem satisfação. E nós temos muitos prazeres na Bíblia. Quem dizer que não tem, está um pouquinho enganado. Nós temos muitas coisas que nos alegram nesse mundo. Prova disso é que tem tanta gente no mundo que não quer entregar sua vida ao Senhor porque amou o mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo e as coisas que amou o mundo. 1 João 2,15. Então, nós temos muita coisa boa nesse mundo. Mas para mim, eu acredito que não existe esse maior prazer para aquele que serve a Deus, que conhece a Deus. Só que também, irmão, deleite, se você pegar lá, uma das definições que eu gostei muito, sobre deleite, estava pesquisando hoje, é que significa ter grande prazer na companhia de alguém. Você ter grande prazer na companhia de alguém, né? Mas para isso, irmãos, para que eu tenha grande prazer na companhia de alguém, irmão, assim, eu tenho que conhecer aquele alguém. Por que eu tenho tanto prazer na companhia da minha esposa? Porque eu já conheço ela. Eu sei quando ela está alegre, quando está triste, quando eu posso chegar, quando eu não posso. Depois de quase 35 anos de casado, depois de quase 40 anos de convivência, né? A gente vai aprendendo até o olhar da pessoa. Você conhece o comportamento, então você tem prazer em estar ao lado daquela pessoa. Só que, irmãos, para mim ter prazer na companhia de Deus, deleitar-me no Senhor, eu tenho que cumprir o que o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Eu tenho que ter prazer na companhia de Deus, porque eu conheço a Deus, eu tenho prazer de estar com Ele. Lembra que a Bíblia diz que tu me segue por diante e por detrás? Antes da palavra chegar à minha boca, tu já conhece. Eu preciso conhecer o meu Deus, mas para isso eu tenho que estreitar o relacionamento com Deus. Como é que a gente estreita o relacionamento com Deus? Quando a gente vai aconselhar um jovem, uma jovem que está querendo namorar, o correto não é, depois que a pessoa começar o namoro, procurar o pastor, não. O correto é antes de começar o namoro, falar com os pais, que é o responsável, né? E falar com o pastor, que é o responsável espiritual, ou pelo menos tem autoridade espiritual. Olha, eu quero namorar um fulano de tal. E o que é o namoro? Namoro é a fase de conhecimento, irmãos. Namoro não é para beijar e abraçar e agarrar, nada disso. Isso é geralmente o correto se for depois do casamento. Mas as pessoas investem. Namoro, eu já falei quando eu vou aconselhar o jovem, namoro é para você conhecer. Falar, olha, o comportamento dessa pessoa serve para mim passar o resto da vida com ele. Né? Você tem que conhecer o comportamento dela, conhecer o comportamento, conhecer a família, conhecer os momentos bons e ruins, porque numa vida a dois tem momentos bons e momentos difíceis. Não vou falar ruim, mas difícil. Então você precisa conhecer a Deus. Como é que a gente conhece uma pessoa? Conversando, convivendo. Como é que você conhece a Deus? Falando com Ele, orando, buscando. Só tem duas formas de conhecer a Deus: oração e leitura bíblica. Não tem outra. Eu preciso desenvolver o meu relacionamento com Deus. Se você não está tendo prazer na companhia de Deus, se você ainda não entendeu, Jeremias 23, 24, lá diz que eu sozinho, diz Deus, encho os céus e a terra. Está falando que Deus, em todo lugar que você for, Deus vai estar com você, se você acreditar e crer nele. Então, deleite significa eu preciso reconhecer Deus no íntimo, eu tenho que ter prazer na companhia do Senhor. Então, uma frase aqui no final de Paulinho, né, Jesus? É íntimo de Deus, eu gostava muito de falar isso. Você tem que ser íntimo de Deus.
você ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Falar com Ele, ter prazer na sua companhia. Porque quando eu me deleito em Deus, e irmãos, é uma obrigação cristã amar e deleitar no que é certo. Quando nos deleitamos em servir a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso Criador, o que eu vou me deleitar? Com aquilo que é correto, que é prazeroso. É prazeroso para o servo de Deus fazer aquilo que é correto. Deleitar-se no Senhor, irmãos, é desejar e fluir na intimidade com o Senhor. Abraão era tão íntimo de Deus, era tão amigo de Deus, que um dia, quando Deus tensionou, que ele viu que não dava mais para sustentar uma cidade, na verdade eram duas cidades, Sodoma e Gomorra, duas cidades pertinho. Deus falou assim: eu vou falar com meu amigo Abraão, porque ele vai ser uma grande nação. Deus desceu em teofania, em forma de homem, foi lá e falou com Abraão. Por quê, irmãos? Porque era amigo dele. Seja amigo de Deus, Deus vai falar com você. Jó 22, 26. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o seu rosto para Deus. Olha, se você começar a orar e buscar o Senhor, é certo que você vai achar prazer na companhia de Deus. Jó 22, 26. No mesmo livro de Jó, no capítulo 23, verso 10, diz: mas Ele sabe o meu caminho. Prove-me e eu sairei como ouro. Eu conheço Ele, eu tenho prazer na sua companhia. E Ele sabe, se Ele me provar, eu vou sair como ouro. Glória a Deus. Repetindo aqui no Isaías 58:14. Então você terá no Senhor a sua alegria. Essa que eu estou citando aqui é a NVI. É uma versão internacional. E eu farei com que você cavalgue nos lugares altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor que me fala. Mas que é importante você saber, então você terá no Senhor a sua alegria. Quando eu me alegro no Senhor, quando eu faço do Senhor a minha alegria, como diz na Bíblia Viva, Ele vai me dar o desejo do meu coração. Ele vai colocar desejo no meu coração que Ele possa satisfazer. Porque aqueles que deleitam no Senhor, irmão, Deus atende o desejo do seu coração. Amém? Essa é a afirmação de muitas pessoas. Olha, se eu agradar ao Senhor, se eu me agradar no Senhor, se eu tiver prazer em Deus, tiver prazer em fazer a vontade de Deus, Deus então vai conceder tudo que está no meu coração. Será que vai mesmo? Será? O que diz em João 15, verso 7? Sinto muito essa passagem aqui. Cristo disse assim para os seus discípulos, quando ele foi falar da videira: eu sou a videira, vós os ramos. Toda ramo que está em mim, da fruta ele limpa, para que dê mais fruta ainda. Que não, da fruta ele corta. Né? Mas lá no versículo 7 ele diz: olha, se vós estiverdes em mim, disse Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós, olha só, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Irmãos, assim, quando eu creio no Senhor, quando eu tenho prazer no Senhor, e as palavras do Senhor estão em mim, e eu estou nele, tudo que eu pedir, tudo que eu quiser vai dar certo. Ou seja, quando nós nos comprazermos em Deus, quando fazemos a vontade de Deus, Deus se encarrega de fazer a nossa vontade. O próprio Deus coloca desejo no nosso coração, que é segundo a sua palavra. Será que o Senhor vai conceder algo fora da sua palavra para nós? Será que Deus é como nós, que é pai, que tem um automóvel registrado no seu nome, que todo lugar que você passa a multa vai para o seu CPF, para o seu nome? Será que Deus é como nós, como alguns pais, que pegam o seu automóvel e
dá para o filho de 17 anos que não tem habilitação dirigir? Será que Deus faz isso? Não faz, irmãos. Eu preciso estar em Deus e Deus em mim. O que Filipenses 2,13, o Senhor diz assim, olha, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é quem vai operar em mim, tanto querer como realizar. Se eu examinar a fundo só esse versículo, meu assim, só esses dois versículos, Filipenses 2,13, é Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, pedireis o que quiseres, isso vos será feito. Se eu examinar só esses dois versículos à luz da palavra de Deus, se eu examinar isso aqui, eu tenho certeza que para mim ser abençoado, para mim ser próspero, ter um casamento vitorioso, para mim ver a minha família na igreja, para mim ver o Deus restaurando as coisas da minha vida, eu preciso buscar primeiramente a vontade de Deus. Eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso pegar a Bíblia e comer ela, como Deus falou para Ezequiel. Olha, come, dá de comer ao seu ventre desse livro, desse pergaminho naquela época, né? E que o Senhor falou para ele? Na sua boca, que jeito vai ser? Vai ser doce como mel. Mas quando chegar no seu ventre, vai ser amargo como um absinto. Absinto é semelhante ao fel, né? Então eu preciso entender que eu, enquanto servo de Deus, quero ser abençoado, eu tenho que ter prazer no Senhor. E eu preciso, para ter prazer no Senhor, eu tenho que conhecer o Senhor. Para que eu possa ter certeza e confiar no meu Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Sabe por que Paulo diz em Filipenses 4,6? Não andeis ansiosos por coisa alguma? Sabe por quê? Porque Paulo tinha um relacionamento íntimo com Deus. Paulo conhecia Deus. Paulo, segundo ele mesmo relata a sua aula aos Coríntios, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas que não é realista contar de si. Então, o Paulo tinha um relacionamento íntimo com Deus. Tanto é que ele pode dizer em Gálatas 2,20: não mais vivo eu, a vida que eu estou vivendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Olha, não tem mais vida não. Tudo que eu vivo, tudo que eu falo é para a glória de Deus. Então Paulo pode dizer, lembra quando ele diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais ou passais qualquer coisa, irmã, para a glória de Deus. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, glória a Deus. O negócio está aí, está fluindo, glória a Deus. Não está. Por que não está fluindo? Glória a Deus. Então Deus quer me dizer alguma coisa. Então o diabo tinha medo, sabia que o homem fluía o poder na vida dele. Se eu fosse um escritor para transcrever o que espiritualmente, o que acontecia com Paulo, é que dele emanava poder e fogo, que todo o diabo, todo o inferno tinha medo, porque não tinha intimidade com Deus. Por isso que ele diz, irmão, não anda ansioso, tem que andar ansioso, preocupado com coisa alguma. Verso 7, Filipenses 4 é simples: apresenta a Deus vossas petições pela oração e súplica com ação de graça e pronto. Esqueça, né? Confia, irmão. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender o que ele diz em 1 Coríntios 10:31 e Colossenses 3:17. Tudo que fizeram palavras ou ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele glórias ao nosso Deus e Pai. Então tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu me deleito nele, e eu sei que mesmo o Senhor Jesus Cristo disse, eu disse aqui agora mesmo, que Deus não pode contra a palavra, né? Lembra que Cristo diz lá, chamada Lei Áurea, Lucas 6:38, dai, o Senhor vos dá dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão, porque com a medida que medires, os medirão também. Se eu sou fiel, Deus tem que ser fiel. Se eu orar e confiar, Deus
vai fazer na hora certa. Deus vai fazer um milagre. Então faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Salmo 37, 4. Essa é a versão que eu mais gosto desse salmo. Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Bem, irmãos, uma mãe estava deitada na sua cama, e estava chovendo muito, estava com muito tempo, e ela tinha um filho de 5 anos que estava com um probleminha de saúde, e ele tinha coqueluche, e naquela época era um problema terrível, e a mãe escutando, já viu quando você deita, você escuta os trovões, as vidraças, a janela mexendo, o vento, você escuta o vento, e ela estava com medo. De repente, aquela criança de 5 anos grita: mamãe, ela corre lá. E uma mãe, quando o filho grita, ela sai correndo, principalmente na cidade. E ela fala assim: meu filho, eu estou aqui, você quer alguma coisa? Ela estende a mão, a criança vai pegar na mão dela e fala: não, mamãe, eu queria só pegar na sua mão, eu queria só segurar na sua mão. Olha só, irmãos, enquanto a tempestade continuava lá fora, a mãe continuou segurando a mão da criança, e a criança ficou tranquila, ela não teve medo mais. Porque o porto seguro de uma criança é o pai e a mãe, Depois de um certo tempo, pode até mudar, mas quando é criança, é o pai e a mãe. Isaías 41, verso 13 diz: olha, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus vai te ajudar, irmãos. Seu problema vai ter fim, seu problema vai ter que acabar. E às vezes o nosso problema não é nem tão grande, é porque nós estamos demonizando esse problema. Nós estamos esquecendo de falar, como eu já disse aqui no começo, nós estamos esquecendo das coisas boas que Deus já fez por nós. E tem hora, irmãos, toda grande firma, no final do ano, faz um balanço para ver quanto entrou, quanto saiu, lucros e perdas. De vez em quando a gente tem que parar. Lembra quando Paulo vai dar a instrução à Santa Ceia? Lá em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem hora que a gente tem que fazer um exame de consciência. Meu Deus, como o Senhor tem me abençoado, como eu tenho sido ingrato. Eu tenho reclamado muito. Então se alegre, irmãos. Não dá para ficar reclamando. Não dá para ficar olhando para o problema. Passa a olhar para o Senhor. Olha só como o caminho diz: olhando para Jesus. Porque tem horas que se você não olhar para Ele, você não vai dar conta. Pastor, como é que eu faço para olhar para o Senhor? Meditando na palavra. Se você estiver dentro da vontade de Deus, pode ficar tranquilo. Mateus 18 vai se cumprir na sua vida. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem em meu nome. Olha só o que Mateus 18 diz. Provando para você que o que funciona é comunhão e união em um só propósito. Mateus 18 está escrito: olha, se 2 pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, meu Pai que está nos céus vai conseguir. Está justamente nessa linguagem. Será conseguido meu Pai que está nos céus, como você falou. Então, quando 2 pessoas se unem com uma fé genuína e que realmente não há dúvida nenhuma, vai dar certo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Pedro andou 2 ou 3 passos. Eu acredito que ele deu uns 3 ou 4 passos, mas enquanto eu estava olhando para o Senhor, ele saiu do barco e começou a andar. Mas de repente ele começou a sentir o vento bater e as ondas subindo e aquela água borrifando nos seus lombos. Ele ficou com medo e começou a afundar. É só quando você começa a sentir um problema que a coisa piora, passa a olhar para o Senhor. E para encerrar, vamos ficar em pé, Salmo 73, verso 23. Anota esse verso aí na sua Bíblia.
Salmo 73, verso 23. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Salmo 73, verso 23. Contudo, sempre estou contigo. Segura pela minha mão. Segura na mão, isso. Deixa o Senhor segurar na sua mão. Deixa Ele te segurar. Deixa Ele te sustentar. Quando você estiver caindo, eu citei que o apóstolo Pedro, ele viu que ele ia afundar, ele clamou: Senhor, tem misericórdia. O Senhor pegou na mão dele. O que Jesus disse? Quando entrou no barco: homem de pouca fé, porque você duvidou. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estar aqui nessa noite, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família. Senhor, eu sei que a Tua graça, a Tua misericórdia nos assiste, eu sei que a Tua bondade e fidelidade está sempre conosco. Então nos abençoa, Senhor. Nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Então concede alegria para essa irmã e para esse irmão, abençoa o casal, dá alegria para tua serva e teu servo, em nome de Jesus. Sábado às 19 horas, domingo às 18h30, irmãos. Não se esqueça da campanha no próximo sábado.